Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição, então seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Vendas online de pequenos e médios negócios no Dia dos Namorados sobem 20% em comparação ao ano passado. O governo federal promete acabar com a concorrência desleal do varejo, que só em 2022 provocou prejuízo de 70 bilhões de reais. E numa entrevista você vai saber qual o tipo de CNPJ mais indicado para cada negócio. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O Dia dos Namorados foi bom para o comércio online e superou as expectativas. As vendas de pequenos e médios negócios no comércio online aumentaram 20% em comparação com o ano passado. O faturamento chegou a 194 milhões de reais, número superior a 2022, que foi de 161 milhões em compras. O setor de moda foi o segmento que mais vendeu, faturando 71 milhões de reais. Fretes mais rápidos ajudaram a alavancar os negócios, além de campanhas promocionais. Bem, os dados são da Nuvem Shopping, a plataforma de e-commerce que tem mais de 110 mil lojas online. A agência americana de classificação de riscos, Standard & Poor's, melhorou a avaliação da economia do Brasil no exterior. Passou da categoria estável para positiva. Segundo a agência, no chamado crédito soberano, o Brasil manteve a nota BB-, que reflete a capacidade do país de honrar compromissos financeiros. A agência americana diz ainda que, apesar de o Brasil ainda registrar grandes déficits fiscais, o avanço da atividade e um caminho mais claro para a política fiscal podem resultar em um ônus na dívida do governo menor do que inicialmente era esperado. A Standard & Poor's não melhorava a pontuação do Brasil desde 2019. Uma oportunidade para quem deseja entrar no mercado de franquias. Ocorre hoje em Brasília uma edição da Franchise for You. Um detalhe interessante é que a feira é destinada para franquias de baixo custo. E o repórter André Lage está ao vivo no evento e conta mais o que está acontecendo por lá. Bom dia, André. Oi, Sebastião, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal do Empreendedor. Pois é, acontece aqui no Royal Tulip esse evento que está na 65ª edição e pela quarta vez é realizado aqui em Brasília. E aqui atrás de mim, Sebastião, tem as negociações, ficam os expositores, né? São várias empresas de vários segmentos e nessas mesas eles fecham os negócios aí de pessoas que querem fechar aí, querem entrar para o mundo das franquias. Eu, inclusive, Sebastião, cheguei a conversar com uma que é um aplicativo. É um aplicativo onde une ali os pequenos empreendedores a pessoas que estão atrás de produtos. E pelo georreferenciamento, eles conseguem encontrar produtos ali. E para entrar nessa franquia, nesse produto, a pessoa não precisa investir muito. Ela pode investir ali um valor de R$3 mil e ter acesso a esse aplicativo e investir nesse aplicativo e ter lucros com esse negócio. E a gente está aqui com o Eládio Toledo, ele é presidente da US Franchising, que é apoiadora do evento aqui. A gente vai conversar um pouquinho com ele para explicar um pouquinho sobre esse evento que acontece aqui em Brasília, já é a 65ª vez, né? E aqui a gente tem 50 expositores, né? 50 marcas. Conta pra gente, explica um pouco pra gente. Eládio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Empreendedor. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente, nós temos todos os segmentos aqui. Hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia, nós somos mais de 5 mil franqueadores. Temos hoje mais de 150 mil franqueados em todo o território nacional e mais de 1,5 milhão de colaboradores que trabalham direto no segmento. Essa feira é uma feira bem assertiva porque acontece o agendamento anterior, aonde o franqueador entra em contato com esses possíveis franqueados, faz a apresentação e aqui normalmente se fecha os negócios. Então você tem investimentos de 3 mil a 1 milhão de reais. Então é muito importante o franqueado, a pessoa que vem buscar a oportunidade aqui,
que não pense, tem que pensar na coisa que realmente ele tenha vocação, que ele tenha prazer de fazer. Porque não adianta, a alimentação é bom que todo mundo come, não é assim. Então você tem que se identificar, tem que estar com dinheiro suficiente para fazer o investimento e não esquecer do capital de giro, porque não é que você compra uma franquia, você não precisa colocar dinheiro. Não, você tem que ter o capital de giro e ter um período de maturidade. Eládio, e esse evento acontece hoje, né? Aqui é só hoje até às 8 da noite e a gente tem várias marcas aqui interessantes, né? Como você bem disse, os valores variam ali de 3 mil e tem até 500 mil reais de investimento. Mas então, quem quiser investir ali um valor menor, existem empresas legais aqui que a pessoa pode fechar um bom negócio. Sim, são várias. Nós temos de 25 mil, de 50 mil, de 200 mil, de 100 mil reais. E outra coisa muito importante, hoje no Brasil, nós temos linhas de crédito. A Caixa Econômica Federal tem uma linha, Banco do Brasil, Santander. Então, você que está buscando alguma coisa, você também pode buscar uma linha de crédito nessas instituições. Certo, Eládio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Empreendedor. Sebastião, é com você. Ótimo, André. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para vocês aí. Um abraço, até mais. Vamos fazer um intervalo rapidinho? No próximo bloco, você vai saber como anda a confiança do empresário de pequeno negócio. Nós voltamos já já. Onze horas e 38 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Olha, o índice de confiança das micro e pequenas empresas subiu de 87,7 pontos em abril para 87,9 em maio, puxado pelos setores de serviço, que teve a quarta alta seguida, e pelo comércio. Já o segmento da indústria manteve a tendência de queda iniciada em março. De acordo com o Sebrae, o setor industrial tem se mostrado mais preocupado com a alta taxa de juros, que inviabiliza o crédito e os investimentos. A pesquisa é feita em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. A oferta de voos novos para o Brasil tem atraído mais turistas estrangeiros. Notícia boa para quem trabalha com o turismo. Pense em um sueco que gosta do Brasil. De tanto vir a Salvador, Per aprendeu um pouco de português, casou com uma baiana e quando bate a saudade, corre para a Bahia. Eu gosto das praias aqui, a cultura, pessoas aqui, é maravilha. Entre janeiro e abril, o país recebeu mais de 2,5 milhões de turistas estrangeiros, equivalente a 75% de todos os visitantes que vieram ao Brasil no ano passado. A oferta de novos voos é um dos motivos para o aumento de turistas estrangeiros, que vêm principalmente da Argentina e Estados Unidos. Nos hotéis estamos sentindo esse retorno dos turistas estrangeiros desde janeiro. Ele tem uma permanência maior, ele procura o hotel, normalmente com opção de hospedagem, ele tem um gasto per capita maior. A maioria chega no Brasil por São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Até dezembro, a previsão é que o número de assentos seja 26% maior que no mesmo período de 2022, o que deve baratear as passagens. Além disso, a Embratur investe em projetos de inovação. A gente quer usar a ferramenta, a tecnologia, para melhorar cada vez mais essa experiência e trazer mais gente para o Brasil. No primeiro quadrimestre, a receita gerada com as visitas dos gringos no país foi de 10 bilhões de reais. A estimativa para o ano é que o setor supere o nível pré-pandemia. Antes de abrir um negócio, é preciso o máximo de esclarecimento. Isso inclui questões práticas como o tipo de CNPJ mais indicado. Vamos saber mais sobre as orientações nesse sentido com a contadora Thaís Niedvieski. Thaís, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Ótimo, obrigado, viu, pela sua disponibilidade, gentileza de conversar com a gente. Thaís, primeiro, vamos conceituar aí, quais são os tipos de CNPJ que a gente tem? Nós temos várias classificações na hora de abrir uma empresa. A primeira questão que a gente tem que pensar, quais são as atividades que essa empresa vai desenvolver. A partir daí, a gente escolhe a natureza jurídica, que seria o tipo societário, se vai ser um MEI, se vai ser um empresário individual, uma sociedade limitada, uma sociedade simples ou até mesmo uma sociedade anônima. E também, depois, o regime tributário, que seria se essa empresa vai ser do Simples Nacional, do lucro presumido ou do lucro real. Então, são vários pontos que a gente precisa analisar para escolher o melhor CNPJ.
Para quem está começando e não tem um sócio, por exemplo, qual o CNPJ que seria o ideal? Dependendo da atividade desenvolvida, esse empresário ele pode escolher o MEI, se a atividade for permitida dentro do MEI, o faturamento estiver de acordo, empresário individual ou o que hoje é o mais indicado, a sociedade unipessoal, que é como segue a sociedade limitada, mas com apenas um sócio. Thaís, e para quem ou quando é indicado a abertura de uma sociedade simples? A sociedade simples, ela é pouco falada, ela é para empresas que não têm a finalidade mercantil, ou seja, aquele profissional de profissões regulamentadas, por exemplo, um médico. Um médico ele pode abrir uma sociedade simples, que é um CNPJ que depende 100% do intelectual daquele profissional. A empresa ela não funciona se o profissional não estiver atuando. Então, é bem interessante porque é a única sociedade que existe, sociedade de serviço. O teu sócio ele não precisa entrar com capital, com dinheiro, ele vai entrar com a prestação de serviço dele. Thaís, qual é a definição ou como escolher o regime tributário, por exemplo, que são muitos, né? O simples, nacional, lucro presumido, lucro real. Como é que a gente define essa escolha? Pelas atividades, então se vai ser um comércio, uma prestação de serviço, se essa atividade ela pode ser do Simples Nacional, o ideal sempre é pelas vantagens tributárias do Simples Nacional, que é o imposto unificado, que começa numa tributação de 4% se for um comércio, às vezes a prestação de serviço em 6%, então é bem mais vantajoso. Dependendo, não pode ser do Simples Nacional, a gente pensa no lucro presumido ou no lucro real. O lucro presumido, ele é feito a partir de uma presunção do faturamento. Então, esse imposto ele vai ser aplicado para atividades do comércio na presunção de 8% do faturamento e na prestação de serviço, de forma geral, 32%. E o lucro real, ele é em cima do lucro líquido da empresa, receitas menos despesas dedutíveis, aplica os impostos em cima desse lucro líquido. E daí são impostos separados, né? Tu pagas guias separadas, diferente do Simples Nacional, que é um imposto único unificado. Mas aí tem diferença para serviço ou não? Sim. O Simples Nacional, o serviço pode ser, a alíquota pode ser de 6% e chegar até 33%. Ele é encaixado em anexos, que pode ser anexo 3, 6%, anexo 4, 4,5%, anexo 5 a partir de 15,5%. Então, são específicos. Tudo vai depender da atividade daquela empresa. Tem um pouquinho de burocracia, é bom sempre consultar um especialista, né, um contador, para tirar dúvida de qualquer forma. Mas é bom a gente entender e saber por onde deve ir, ou pelo menos ter o conhecimento, né? Não executar exatamente, o profissional é que sabe dessa tarefa, mas conhecimento é bom. E, Thaís, o que você consideraria como medida essencial para manter a saúde financeira da empresa também, considerando toda a questão tributária, mas também controle de estoque, né, monitoramento do fluxo de caixas? Você, como contadora, que orientação daria também nesse sentido? O ideal é sempre tu conversar com o contador, primeiro para poder escolher esse tipo da empresa e encaixar, né, adequar essa empresa na tributação correta e ter o contador ao lado para que ele faça a escrituração correta das receitas, das despesas, porque você vai ter os números ideais da empresa na escrituração. Então, tu vai ter a visão do lucro, vai saber precificar os teus produtos, vai saber se pode diminuir custos, se precisa aumentar o teu preço de venda. Então, tendo um contador que auxilie os números para a tomada de decisão é muito importante. Sem contar que não deixa a gente perder prazos, datas, que é muito importante também para não ter complicação jurídica lá na frente. Thaís Niedzwiecki, muito obrigado pela sua participação aqui, pelas suas informações. Tenha um bom dia, Thaís. Obrigada, bom dia. Até mais. Seguimos. O governo prometeu acabar com a concorrência desleal, que no ano passado causou um prejuízo de 70 bilhões de reais, quase 1% do produto interno bruto. A promessa foi feita durante a reunião do presidente Lula com os principais empresários do setor varejista. E quem acompanhou a reunião no Palácio do Planalto foi o repórter André Lage.
Empresários do setor do varejo se reuniram com o presidente Lula e outros representantes do governo no Palácio do Planalto. Segundo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nas 2 horas de reunião foram debatidos temas como a alta dos juros, que tem prejudicado o setor varejista, além da reforma tributária e a questão da lealdade comercial. É dever do governo manter uma concorrência leal. A importação, de produtos sem pagar imposto chega a 70 bilhões de reais, quase chegou o ano passado. Isso é quase 1% do PIB e não prejudica só o comércio instalado, prejudica a indústria também, a indústria brasileira. Então esse foi um segundo tema também abordado. A Fazenda e a Receita vão agir. O terceiro foi reforma tributária, ela foi também bastante colocada e de maneira muito positiva. É ouvir, é diálogo e a gente poder avançar. A reunião aqui no Palácio do Planalto reuniu nomes importantes do setor varejista. Entre eles, Luísa Trajano, proprietária e presidente do Conselho de Administração das lojas Magazine Luiza. Além dela, representantes de outras marcas fortes do cenário econômico do país, como, por exemplo, as lojas Renner, o Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, entre outros. O presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, IDV, disse que o setor foi muito bem recebido pelo governo. Ele citou os juros altos como um dos temas prioritários debatidos no encontro, já que ele impede o poder de compra das famílias e dificulta que as empresas possam impulsionar seus negócios. E também notamos que tem uma dificuldade grande em alguns programas por conta dos juros. Realmente a gente tem uma expectativa de que a questão dos juros tenha uma regressão a curto prazo. Sabemos que o Banco Central tem um rito para que isso ocorra, mas nós notamos que vários programas que serão bons para o varejo, para o mercado, dependem disso também. E os juros, não só a questão da Selic do Banco Central, mas o juro praticado do cartão de crédito, que é muito elevado também. Então, que é o próprio mercado que determina. Bem, os investimentos em digitalização nos setores de comércio diminuíram no primeiro trimestre deste ano. Mas no segmento da indústria houve crescimento. Os números e o impacto nos negócios são assuntos da entrevista de hoje, na coluna FGV. Aqui comigo, o Marcel Levi. Marcel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo bem? É um prazer estar novamente aqui. Que bom. Obrigado de novo pela sua presença aqui com a gente. Marcel, então, vamos analisar os números. Quais são os números, na verdade? Eu dei aqui já um conceito de que diminuíram no comércio, nos setores e na indústria aumentou. Mas quais são esses números? Isso. De forma geral, quando olhamos o agregado da economia, houve uma leve queda no primeiro trimestre de 2023 em relação ao fechamento do ano no quarto trimestre de 2022. Mas ainda assim, esse primeiro trimestre ele apresentou um nível de investimento um pouco superior ao primeiro trimestre também do ano passado, comparando aí os 12 meses. E como você antecipou, o único setor que aumentou seus investimentos nesse primeiro trimestre foi a indústria. O comércio e o setor de serviços caíram e o setor da construção, que é um setor que tradicionalmente investe menos, tem demonstrado menos poder de investimento em digitalização, caiu levemente, quase que se mantendo estável. Marcel, isso a gente está falando no geral, né? E nas micro e pequenas empresas, como é que foi o comportamento? Nas micro e pequenas empresas o tombo foi um pouco maior. Nas micro e pequenas empresas todos os setores mostraram queda no seu investimento e queda em níveis um pouco maiores, retomando até em alguns casos, como é o caso da indústria, o caso do setor também de serviços, que essa queda o primeiro trimestre de 2023 fechou com investimentos abaixo do primeiro trimestre de 2022. Então, uma retração mais forte aí nas micro e pequenas empresas. Uma tendência que a gente tem observado em várias pesquisas e também nos índices de confiança, você agora citou o índice de confiança também do micro e pequeno empresário,
é que o micro e pequeno empresário, ele aos poucos, parece que está abandonando um pouco a questão do comércio online a partir do momento em que as vendas físicas vão aquecendo. Então, o quarto trimestre de 2022, o aquecimento do comércio em lojas físicas, ele é maior, então esse pode ser uma hipótese desse resultado no primeiro trimestre ter caído mais no setor do comércio. Tem um dado bom, então, né, com as vendas aquecendo um pouco mais, mas não dá para se descuidar dessa ferramenta que é a tecnologia para ajudar nos negócios também. Mas, de forma geral, a gente tem uma tendência de mais investimento, né? Historicamente. De forma geral, sim. De forma geral, sim. Nós temos percebido aí, já temos aqui agora 5 trimestres, né, fazendo esse monitoramento aqui dos investimentos em digitalização e para os próximos 3 meses a perspectiva é de alta. Então, como a gente havia falado, é natural que no primeiro trimestre exista um pouco de retração, ainda mais a gente está aí em mudança de gestão, mudança de governo, então também o micro e pequeno empresário precisa sentir um pouco como é que o mercado vai reagir para poder voltar a fazer esses investimentos. Mas é fundamental que as micro e pequenas empresas não abandonem esses canais que foram principalmente abertos durante o processo da pandemia. É fundamental que as micro e pequenas empresas mantenham esses canais, porque são outras portas de vendas, né? Portas de vendas virtuais. Não são as portas de vendas físicas, mas são extremamente importantes para esse mix de canais de venda para os micro e pequenos empresários. Pois é, quando a gente fala de investimento, de transformação digital, a gente está querendo dizer o quê, hein, Marcel? É mesmo investir mais em marketing? Como é facilitar ou melhorar o processo de vendas? O que é exatamente quando a gente fala de investir em transformação digital, aí no digital? No caso da nossa pesquisa, a gente avalia esses investimentos em áreas de processo, ou seja, se as empresas estão digitalizando o processo, utilizando sistemas de gestão integrados, sistemas de ERP, de CRM, se eles estão trabalhando com a presença digital, trabalhando estratégias de marketing digital, redes sociais, vendas online, sejam elas através de marketplaces, através de sites próprios, através das redes sociais também. Se essas empresas elas estão investindo em qualificação de pessoal ou em contratação de novas pessoas para trabalhar com áreas de digitalização, se as empresas estão trabalhando em nuvem, com serviços em nuvem, com análise de dados, com cibersegurança. Então, a gente faz um composto de várias ações digitais para entender como que essas empresas elas estão avançando nos seus investimentos, na projeção de novos investimentos. Maravilha. André, Marcel, desculpe, para a gente concluir, a importância da sondagem, desse trabalho, dessa pesquisa. Olha, nós reputamos essa sondagem como extremamente importante, primeiro porque esse é um tema que hoje faz parte da agenda e da pauta de toda a economia digital, essa nova economia, ela precisa ser pauta de todas as empresas, né? Segundo, porque é a única pesquisa que faz esse monitoramento ao longo do tempo, então a gente consegue começar a construir um olhar de uma série histórica. E terceiro, que ela consegue também trazer informações que nos permitem cruzar, por exemplo, esses dados com as sondagens que a Fundação Getúlio Vargas faz tradicionalmente, a sondagem do setor do comércio, da indústria, a sondagem do consumidor. Então, isso permite a gente ter um raio-x muito detalhado sobre como que as micro e pequenas empresas e a economia em geral têm ou não avançado na digitalização, que é um tema extremamente importante atualmente, globalmente falando, e no Brasil em especial. Marcelo, ótimo. Obrigado, viu, Marcelo Levi, coordenador de projetos da FGV. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, Sebastião, um prazer. Muito bem, vamos finalizar por aqui, assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Mais notícias ao vivo você tem na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.